Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 15 de abril de 2024. Temos aqui um pedido de preferência. Então, eu vou passar a palavra ao relator, doutor Alexandre Bissoli. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento a todos aqui presentes. Senhor presidente, processo 239/2024, Mantiqueira... Não acredito, o lendo saiu, caiu... Não, caiu o sistema. Só um minutinho, senhor presidente, vou precisar entrar tudo de novo. Nunca aconteceu isso. Voltou aqui, abri de novo. Mantiqueira versus Atlético Guaratinguetá. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia a agremiação Mantiqueira por infração ao artigo 214 do CPJD. Traz aqui que verifica-se por meio da comunicação de regularidade fornecida pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, que a agremiação denunciada deixou de observar o intervalo mínimo de 60 horas para que atletas disputassem as partidas, estabelecido pelas disposições médicas do anexo 2º do Regulamento Geral das Competições. Conforme se depreende da análise da súmula do Sub-15, os atletas Bruno Barbosa José, Caio Fonseca Vandalete, Cauê Felipe Moraes de Carvalho Silva, Gustavo Campos dos Santos Reis, Lucas Borsato de Melo, Nicolas Nishura, Renan William, Ryan Vitor e Vinícius Alexandre Ramos disputaram a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-15 no dia 6/4/2024, às 9 horas, contra o Atlético Guaratinguetá. E, no mesmo dia, às 11 horas, a partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-17 contra o mesmo adversário. Então, por essas razões, senhor presidente, pede a aplicação das sanções do artigo 214. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor, você tem alguma prova? Não. Não. Pois não. Então, eu vou passar a palavra à doutora Maria. Nobres auditores, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui na primeira comissão disciplinar. Aqui o presente caso se trata do descumprimento de uma norma objetiva. O Regulamento Geral de Competições prevê que os atletas observem o intervalo mínimo de 60 horas para a disputa de partidas. Isso vem refletir aquilo que está legalmente disposto, não é uma norma que advém simplesmente de decisão interna, mas ela reflete aquilo que está exposto na normativa. Nesse sentido, então, uma vez que a agremiação indubitavelmente incluiu na equipe, fez constar da súmula e colocou para atuar atletas no plural em condição irregular, nesse caso, então, ela incorreu nas penas do artigo 214. Assim sendo, deverá ser condenada e perder os pontos relacionados à disputa. Muito obrigado, doutora Mariana. Com a palavra da defesa. Prezados, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui, uma honra conversar com os senhores. No caso, como eu até expus aqui, o Mantiqueira é uma equipe que preza pelo fair play. Tá? Houve, de fato, um problema no registro dos atletas. Tá? O Sub-17 estava com 7 jogadores inscritos e, por causa disso, estava na iminência de ter um WO. Tá? Foi analisada a equipe médica, tanto é que não é nenhuma constatação de súmula, é uma constatação administrativa da comissão da Federação Paulista. A equipe médica não colocou nenhum obstáculo, inclusive o parágrafo 3º da própria normativa fala que em situações especiais poderá ser concedido a autorização para o atleta atuar num prazo menor. Então, a comissão médica que estava na partida não colocou nenhuma objeção. Tá? E o que o Mantiqueira prezou foi o evento, foi o protocolo de jogo, inclusive para todos os menores. Tá bom, toda a equipe médica, a súmula denota que não houve nenhum prejuízo, tá? Mas ele reconhece a razão foi pela dificuldade no registro dos atletas e
ciente da condição, que é uma das coisas que eu invoco muito. O Mantiqueira é um time da 5ª divisão de São Paulo, é um time que passa por severas dificuldades e tenta, na melhor forma, em Guaratinguetá, no extremo de São Paulo, tá? Produzir e dar vigor ao evento de futebol. Tá? Ele reconhece o equívoco, se apegou muito ao parágrafo 3º do artigo 2º do anexo 2, anexo médio. O próprio regulamento da competição ele não é claro sobre isso, e na questão da regularidade, só a inclusão na súmula mostra que os jogadores que foram colocados eles estavam aptos tecnicamente e administrativamente. Todavia, havia essa questão, e o que eles se apegaram muito foi nessa questão do parágrafo 3º. De toda forma, deixo ao ouvido dos senhores, caso ocorra uma condenação, que por obséquio seja no mínimo possível. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, o doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Desde já agradeço, cumprimento a posição do advogado, que aqui veio esclarecer e fazer os devidos apontamentos, a procuradora, que aqui também trouxe suas razões. Senhor presidente, a meu ver, a defesa não afasta a segurança que a denúncia traz a respeito da conduta irregular praticada. Então, eu aplico a sanção de perda total de pontos, é possível pela partida, né, que é o máximo que cabe em relação a pontos. Em relação ao valor da multa, por se tratarem de 9 atletas, eu faço aqui um entendimento de que eu aplicaria R$ 100 por atleta também. Então, eu aplico a perda de pontos somada a R$ 900, que são 9 atletas que eu contabilizei aqui, teriam sido inscritos regularmente nas 2 partidas, senhor presidente. É como eu proponho. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu passo a palavra agora ao doutor Marcos, para agradecendo, doutor, a sua presença, para poder nos auxiliar nos trabalhos da comissão mais uma vez. Então, registrar a sua presença e agradecer a sua Obrigado. presença aqui conosco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos por ter me recebido muito bem aqui. É um prazer ter comparecer aqui à primeira comissão. Parabenizar o doutor Diego pela defesa, parabenizar também o meu colega, doutor Alexandre. Eu não sei qual o custo do WO para agremiação, caso não compareça. Eu talvez já faria traçar um valor equivalente, mas como eu não sei, para evitar que isso que estimule que as agremiações acabem inscrevendo novos atletas para evitar o WO, então, como eu não sei, vou acompanhar. Fica, então, por unanimidade. Unanimidade, eu acompanho o voto. Obrigado, doutor Marcos. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, a perda dos pontos e uma multa no valor de R$ 900 para a agremiação. Muito obrigado, doutor, pela presença. Uma boa tarde. Não consegui aqui na alimentação do voto, eu vi perda de ponto, mas não vi com um lado com multa. Então acho que são os dois, né? Se alimentar muito e perda de ponto, já vai assim, né? Porque tem uns que é perda de jogo e multa, e o ponto não tem acumulativo. Já funciona. Mas conseguiu votar? Sim, eu já salvei. É que ele fica assim, mas já tá salvo. É que tem uns que tem os dois, né? Perda de ponto e multa, às vezes. Doutora Beatriz, já está online? Mas a discussão era boa, né, a respeito porque no fundo é isso, né? Boa tarde, doutores. Seria por maior a aqui. multa lá, pela escolha. Então, eu vou deixar aqui a sessão ao encargo da procuradora quem pertence. Desejo que esteja em breve recuperada, doutora. Obrigada, doutora. Boa tarde. Obrigado, doutora Mariana. Uma boa tarde, doutora Beatriz. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde. Hein, João? Então, aqui no resumo,
Dando continuidade à nossa pauta, eu passo novamente a palavra ao doutor Alexandre, relator do processo 211 de 2024. Doutor Alexandre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 211/2024, Paulista Sub-17, Grêmio Novo Horizontino versus Grêmio de Prudente. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o atleta Samuel Rodrigues Franco, da equipe do Prudente, do Grêmio Prudente, por infração 250. Narra a súmula da partida que o atleta denunciado foi expulso de campo ao receber cartão vermelho direto por atingir a perna do seu adversário, o senhor Cauã Felipe Rocha, com um chute. Nesse sentido, pede a aplicação das sanções do artigo 250, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Beatriz. Pois não. Boa tarde a todos, mais uma vez. Cumprimento a Secretaria da Casa, auditores presentes, na pessoa do Dr. Ricardo, defensores. Presidente, em que pese a súmula traga relato que identifique aí uma possível jogada violenta, a Procuradoria analisou as imagens da partida e o que se verificou foi uma ação vinculada diretamente à disputa de bola, e entende que, portanto, caracteriza-se ato hostil, merecendo reprimenda na forma do artigo 250 do CBJD. É esse o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. A agremiação juntou a defesa aos autos. Eu vou pedir ao doutor Alexandre que faça um resumo. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, cumprimento aqui a doutora Beatriz, que eu não tinha falado ainda. Iniciei cumprimentando a doutora Mariana. A doutora Beatriz chegou aqui conosco também. Senhor presidente, o senhor Samuel apresenta a defesa por escrito. Esse microfone que está... Vou pegar. Acho que esse aqui está melhor. Agora sim. Basicamente fala que, em relação à conduta, o atleta possui bons antecedentes, tem boa conduta, que a aplicação da norma deve ser feita de forma mais próxima e efetiva à justiça com o histórico dele em campo, que não apenas deve ser analisada a infração de forma pura e friamente, mas, sobretudo, todas as características que envolveram a infração, pedindo, nesse sentido, a absolvição do atleta, senhor presidente. Perfeito. Então, podemos passar para o voto. Tem prova de Não vídeo? vi o vídeo aqui, peraí. Não sabia. Peraí, cadê? No link? Não, onde que tá? É link? Consegue passar aí, João? Consegue jogar? Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar a soma aqui. Número 4 e número 3. Esse lance aí no canto, se você puder passar de novo. Parece que ele dá um toquinho no. Aquela coisa. Ele deu um pontapézinho. Aquela coisa, acho que o cara tomou a frente dele. Ele foi, acho que, avançar, o cara tomou a frente dele. O cara continua ali, continua, né? Por mim, satisfeito, senhor presidente, satisfeito. Também satisfeito, presidente. Doutora Beatriz, gostaria de fazer alguma colocação? Não, presidente. Pois não. Obrigada. Então, vamos ao voto do doutor Alexandre. Senhor presidente, tendo em vista a defesa feita pela Procuradoria, as imagens aqui,
defesa escrita apresentada. É um sub-17, né, campeonato sub-17. Eu entendo que é o caso de suspensão por uma partida do atleta. Perfeito. Doutor Marcos. Senhor presidente, primeiramente cumprimentar a doutora Beatriz. Eu acho que é a primeira sessão que eu faço com ela aqui na casa. É um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Assassinando a língua portuguesa. Segundamente, eu queria parabenizá-la também por ter trazido o link na denúncia, né? Porque o ônus é da Procuradoria e normalmente isso não aparece para a gente aqui. Então, às vezes, o denunciado comparece aqui, dá um depoimento e a gente não tem elemento nenhum, né? Ou não comparece, também a gente não tem nada. Então, eu vou acompanhar, parabenizar, acompanhar as suas observações, presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Eu também acompanho o voto do eminente relator, então, por unanimidade, uma partida de suspensão. Eu não estou conseguindo fazer. Pode testar agora. Ah, tá. Eu vou colocar, pera só um pouquinho. Acho que agora deu. Deu? Eu passo a palavra agora ao doutor Marcos, relator do processo 214 de 2024. Doutor Marcos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu só abrir aqui que ele está. Bom, senhor presidente, processo 214 de 2024, processo a partida válida do Campeonato Paulista Sub-17, envolve as agremiações do Clube Atlético Bandeirantes e do Porto Futebol, no último dia 6 de abril. A doutora Procuradoria traz aqui com infração cometida pelo senhor Eduardo Alberto da Silva, no artigo 254 do Código, e da agremiação do Clube Atlético Bandeirantes. O relato do árbitro é que, por após ter sido advertido por uma entrada temerária anteriormente, o mesmo atingiu seu adversário, o senhor Maxwell Getúlio Silva Magalhães de Carvalho, número 8, com um carrinho de forma temerária. O atingido necessitou de atendimento e continuou na partida. Ele não tem antecedentes e a súmula traz aqui exatamente o que consta da denúncia. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria entende, nesse caso, tratar-se de jogada violenta com ação temerária do denunciado, pelo que requer sua condenação nos termos do artigo 254 do CBJD. É o pleito. Obrigado, doutor. Isso, com a palavra, doutor Rafael. Presidente, deixa eu só verificar uma coisa para mim. Presidente, eu vou pedir vênia à Procuradoria, vou requerer pela desclassificação para o artigo 250, na própria súmula fala que foi um carrinho de forma temerária e não de forma violenta. Acredito que na análise da jogada, o próprio árbitro entendeu ali ser um caso de segundo cartão amarelo e não de vermelho direto, então ele verificou que não houve força excessiva, não houve violência. O que houve ali foi uma falta de zelo
por parte do denunciado. E vou requerer a aplicação da pena mínima, presidente, convertida em advertência, tratando-se de denunciado, ele é primário, ele é amador, então já goza do benefício do artigo 182. E por não constar aí reincidência, presidente. Esse é o pleito. Obrigado. Senhor presidente, o próprio árbitro já apena o denunciado com um cartão, ou seja, com um cartão amarelo. Se fosse gravosa, talvez aplicasse o vermelho. Eu vou aplicar a pena mínima convertida de advertência pelos motivos já explicitados pela defesa. Parabenizando. Obrigado, Marcos, doutor Alexandre. 250, desculpa, eu não acabei não falando 250. Desclassifico Uma partida com de advertência, exatamente. Perfeito. Doutor Alexandre. Senhor presidente, cumprimento aqui as sustentações realizadas, o voto do relator e eu acompanho integralmente. Obrigado, doutor Alexandre. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, a desclassificação para o artigo 250 com uma partida de suspensão convertida em advertência. Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 215 de 2024. Processo 215-2024, Paulista Sub-15, São José Esporte Clube versus Pinda Futebol Clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia como infrator a agremiação São José Esporte Clube. Conforme consta do relato da súmula, a placa de substituição fornecida não apresentava boas condições de uso. E ao solicitar a outra placa, a equipe de arbitragem foi informada que a placa eletrônica havia sido danificada também. Nesse sentido, pede as sanções do artigo 191, inciso 1º, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, no sentido que o fornecimento da placa de substituição em bom estado de uso é obrigação da agremiação mandante, e havendo aí descumprimento da norma, incorre na pena prevista, deve incorrer nas penas previstas pelo artigo 191 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. João, tem alguma foto, alguma coisa? Tô tentando Ah, entender doutora, que tem alguma... Parece que foram juntadas imagens da placa. Presidente, eu pedi para juntar. A defesa pediu? Eu já vou lhe passar, mas só para a gente ver a placa. Tá. Ah, pois não, doutor Rafael. Não, que foi juntado justamente a placa nova, né, que a agremiação ela comprou juntando com a nota fiscal. Então era só para contextualizar que a agremiação ela já comprou uma nova placa. Mas durante o jogo não tinha... Não. Isso foi Ela comprou posteriormente. depois. Isso. Tá. Doutora Beatriz, gostaria de complementar? Não, presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Pois não. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, entendendo aqui pela inépcia da súmula, né? O árbitro, veja, ele relata que a placa não apresentava boas condições de uso. Ok. E por quê? Qual era o problema da placa, presidente? Era o número que estava apagado? Era os botões que não funcionavam? Veja, da forma que foi relatado pelo árbitro, eu acho que foi muito raso o relato dele. Eu não consigo exercer aqui a defesa plena da agremiação, né? Porque eu não sei qual era o problema que não estava numa boa condição, né? Em que pese a placa não estar em boas condições, o fato é que isso não trouxe prejuízo para a partida, porque mesmo, né, nas condições em que estava ali, conseguiu-se usar a placa e
transcorrer normalmente o evento esportivo. Por essas razões, presidente, eu vou requerer pela absolvição. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, como foi juntado, já mostrado, a agremiação de boa-fé já providenciou a compra de uma nova placa, né, juntou aí a nota fiscal, a foto, né, da placa, os números em perfeito estado, justamente para que não ocorra novamente uma situação assim. E por essas razões, e por se tratar da agremiação, ela não ser reincidente especificamente nesse caso do 191, presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima convertida aí em advertência, né, uma vez que comprovada aí a boa-fé da agremiação de imediatamente já providenciar uma placa nova. Muito obrigado, doutor Rafael. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as sustentações aqui realizadas. Acho importante a tentativa da agremiação de trazer aqui algum indício de prova, mas eu achei que a foto da postagem ia mostrar que a placa nova foi comprada antes da partida e chegou, mas não foi usada alguma coisa assim. A bem da verdade é que, uma vez verificado o problema constado da súmula, tentou se solucionar para que não volte a ser apontado numa próxima partida. Senhor presidente, considerando a categoria, que o valor de uma placa nova é R$400, pelo que está na nota fiscal aqui, já as condições atenuantes em relação ao 182, enfim, eu sugiro uma multa de R$200. Perfeito. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu só vou pedir vênia para dividir só por uma questão de ela já ter sido punida anteriormente, tem uma série de antecedentes aqui. Eu vou só dobrar a pena, pedir vênia para o relator para dobrar a pena R$400, então. Já com 82. 82 eu já resgatei do doutor, então só dobro. Perfeito. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou acompanhar o voto do relator. Então, uma multa no valor de R$200, como em curso no artigo 191. Então, por maioria, R$200. Mas é não substitui, né? Acho que até procurando algum menino, né? O drone até para captar a imagem, talvez até para procurar algum jogador. Hoje em dia, se a gente olhar bem, nós vamos chegar à conclusão que o tudo sempre acaba em dinheiro. Alguém está querendo levar algum. Tá. Então, dando continuidade à nossa pauta, eu passo agora a palavra ao doutor Marcos, relator do processo 216 e 2024. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência mencionou, processo 216/2024, Paulista Sub-17, Brasília Futebol Clube Limitada e Associação Atlética Ponte Preta, partida no último dia 6 de abril de 2024. A doutora Procuradoria denuncia aqui o senhor Matheus Fernando Pinto, no artigo 254 do Código, ele é da agremiação da Ponte Preta, e o árbitro diz que após ser advertido aos 32 minutos de jogo por uma ação temerária, o mesmo aos 47 minutos de jogo atingiu com um carrinho o jogador número 10 da equipe adversária, o senhor Vitor Felício Rodrigues, de maneira temerária. Assim, a denúncia está no 254, parágrafo 1º, inciso 2.
o atleta não tem antecedentes e a súmula expressa... não, tem só uma observação aqui na súmula. Informa que durante a parada para hidratação e também aos 42 minutos de jogo, a partida foi paralisada, pois havia um drone sob as dependências do campo de jogo, não sendo possível identificar quem era o responsável pelo mesmo. Esse é o relatório, senhor presidente. A defesa... não, desculpa. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou pedir ao João, parece que foi juntado uma prova de vídeo. Foi aí, hein? Vamos voltar, ó, tem um guarda-chuvinha aí. Ixi. Dá para ver aí, né? É. É. Temerário aí não ficou bom tamanho. Satisfeito, doutor Alexandre? Doutor Marcos, satisfeito? Também satisfeito, senhor presidente. Doutora Beatriz, a senhora quer ver a imagem novamente? Satisfeita com a imagem? Não, eu estava vendo aqui, presidente, satisfeita. Pois não. Presidente, Eu vou passar a palavra à doutora Beatriz, depois eu vou pedir ao doutor Marcos que faça um resumo da defesa que foi juntada. Doutora Beatriz, com a palavra. presidente, a Procuradoria entende tratar-se de jogada violenta em que pese o caput do artigo traga esse termo violento. O próprio rol exemplificativo não deixa margem de dúvidas que o artigo 254 abarca condutas como ação temerária, como a gente vê no presente caso, né? Sendo aí prescinde, portanto, de qualquer espécie de agressão ou de prejuízo causado ao atleta adversário. Então, conforme trazido pelo próprio rol exemplificativo do artigo 254, que, por sua vez, tem como pena mínima exatamente a mesma pena mínima trazida pelo artigo 250, é de suma importância, em casos como esse, a gente responsabilizar o denunciado na forma correta. Então, nesse caso, fica muito clara a atuação temerária e, portanto, a Procuradoria requer a aplicação das penalidades previstas conforme o artigo 254 do CBJD. É o pleito. Muito obrigado, doutora Beatriz. Eu vou pedir ao doutor Marcos que faça um resumo da defesa que foi juntada aos autos. Senhor presidente, a defesa começa aqui transcrevendo a letra da norma 254 do Código. Depois menciona aqui o que o árbitro relatou em súmula e diz que o lance em questão não foi grave, em outra oportunidade não teria gerado o segundo cartão amarelo ao denunciado. Está aqui o vídeo do YouTube que nós acabamos de assistir, que é importante que a dosagem para eventual penalidade que de fato não se espera. Forçoso reconhecer que tratou-se de uma jogada violenta, traz algumas observações aqui, diz que eles respeitam, é um competidor leal, respeita as regras do jogo do fair play, e no pedido traz para que nós o apenemos com a pena mínima convertida em advertência. Não pediu absolvição também. E subscreve aqui a doutora Thalita Garcês e o doutor Ricardo Garcia Horta. Essa é a defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Então, podemos passar para o voto. Perfeitamente. Senhor presidente, eu não havia visto o lance quando eu pensei, até ver que ele não é reincidente, mas pelo susto que o lance apresenta aí, o outro atleta teve muita sorte. Eu vou aplicar a pena
de 2 partidas que eu achei gravosa, achei extremamente dura. Não tenho a informação de que se o atleta se lesionou ou não, mas eu, considerando os outros julgados que eu apenas de uma partida para cartões amarelos, eu vou aplicar 2, porque eu acho gravosa. Eu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Alexandre. Senhor presidente, cumprimento aqui as sustentações realizadas, a defesa apresentada lida pelo relator e eu acompanho o relator. Perfeito. Eu também, pelas imagens que foram no processo, eu achei a entrada muito temerário nisso. Eu acho que se tivesse pé preso no chão ali do atleta, a situação seria extremamente grave. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, 2 partidas com em curso no artigo 254 do CBJD. Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre, relator do processo 217 de 2024. Processo 217/2024, Paulista Sub-15, Aster Itaquá versus CA Joseense. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia, primeiramente, o preparador físico, senhor Matheus Augusto Guerra, por infração ao 258, parágrafo 2º, inciso 2, pois aos 69 minutos de partida teria o árbitro sido chamado pelo assistente número 1, senhor Jefferson Iago Franco, que relatou que as palavras do preparador teriam sido no sentido de gritar: seu caseiro, apita essa porra direito, apita para os 2 lados, caralho. Também denuncia a agremiação Aster Itaquá por infringir 2 vezes o artigo 191, inciso 1º. Conforme relato da súmula, abre aspas, um dos enfermeiros da ambulância de UTI não se encontrava no seu posto no momento do início da partida. Sendo assim, foi iniciado o jogo com um médico e um enfermeiro apenas. O mesmo chegou com atraso de 36 minutos após o início da partida e prosseguiu durante ambos os jogos. Além disso, a placa de substituição estava em péssimas condições de uso, quebrada e faltando alguns pedaços, sendo possível utilizar apenas um dos lados após colocar em alguns pedaços. E, nesse sentido, pede a aplicação das sanções previstas no CPJD a ambas as situações, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Beatriz. Presidente, em relação ao primeiro denunciado, senhor Matheus Augusto Guerra, a Procuradoria entende tratar-se de conduta contrária à ética e disciplina desportiva, portanto, requer que este seja apenado na forma do artigo 258 do CBJD. Em relação à agremiação denunciada, é evidente que o regulamento, quando prevê a presença de médicos, enfermeiros, existe uma razão para isso, né? Uma questão são normas de segurança, e o atraso, portanto, deve ser apenado na forma do 191, entendendo tratar-se de obrigação legal, assim como a questão da placa de substituição, também obrigação regulamentar, imposta à agremiação mandante, incorrendo, portanto, aí em 2 vezes nas penalidades previstas pelo 191. Esses são os pleitos. Muito obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu só queria um esclarecimento. Qual é o artigo que trata dessa questão do médico e da ambulância? Porque eu procurei aqui na denúncia, não achei, e eu particularmente não tenho esse conhecimento. A doutora Beatriz saberia me dizer?
Sim, doutor Rafael, eu posso checar aqui, que eu sempre coloco também nas denúncias para ficar mais fácil, mas isso está no regulamento geral de competições, então já falo para vocês qual é o artigo certinho. Salvo engano, é o 10º, tá? Se E possível, no regulamento só uma- específico também. se possível, só ler para mim o que diz o artigo, porque eu particularmente não conheço. Bom, doutora Beatriz, a senhora... Oi? Pode fazer a defesa do outro? A senhora vai querer se manifestar? A senhora vai querer aditar a denúncia? A senhora fica à vontade. Não, presidente, essa denúncia é do colega doutor Vinícius, e eu acredito que constar ou não o artigo específico do regulamento geral, nesse caso, é irrelevante. Isso Pois não. consta no regulamento geral, já discutimos amplamente isso aqui no tribunal, e eu já falo para vocês qual é o artigo. Tá, mas Como eu fica à disse, vontade. salvo engano, é o artigo 10º do Regulamento Geral de Competições, tá? E cada regulamento específico também tem essa previsão. Perfeito. Então, agora a palavra do doutor Rafael para apresentar a sua tese de defesa. Eu só vou aguardar em relação a esse artigo, tá, presidente? E depois eu A complemento. doutora Beatriz já colocou. Ela falou que vai falar pra gente qual que Ela é já o... falou. O que diz Ela então o já artigo? Eu não Ela vi. já- Não, mas ela já citou o regulamento interno, o regulamento da competição. Então, o senhor faça a defesa de acordo com o que está apresentado. Por favor. Bem, então, presidente, nesse caso, veja, em relação à agremiação, ela não está sendo denunciada pelo atraso, né? Ela está sendo denunciada porque ela não cumpriu a obrigação. Só que na denúncia não consta qual a obrigação que ela não cumpriu. Né? Tá claro na denúncia que na ambulância tinha um médico e tinha um enfermeiro. Agora, aonde está o regulamento? Qual que é o artigo? O que diz o artigo dizendo que tem que ter 2 enfermeiros, por exemplo? Por isso que eu pedi o esclarecimento da Procuradoria, se ela tivesse o conhecimento, porque eu particularmente não tenho. Então, nessa situação, presidente, eu vou requerer inicialmente pela absolvição, pela inépcia da súmula, entendendo que a denúncia não fica clara, né? Quantos enfermeiros tem que ter, aonde que o enfermeiro tem que estar, qual foi o regulamento que ele descumpriu, qual que é o artigo, o que diz esse artigo, e impossibilita a defesa, né, do denunciado, porque eu não sei o que diz esse termo. Então, eu vou, em relação à agremiação, nesse primeiro 191, vou requerer pela absolvição e vou lembrar, presidente, que ele não está sendo julgado pelos 36 minutos de atraso. Isso não influenciou em nada na partida, o juiz foi a partida, transcorreu normalmente, ele chegou com 36 minutos da partida transcorrendo. Ele está sendo denunciado por não ter cumprido essa obrigação legal, que eu não sei qual é. Já em relação ao segundo artigo 191, veja, a diferença dessa súmula para a súmula que a gente acabou de julgar. Aqui o árbitro ele relata qual era o problema da condição de uso. Né? Ela estava quebrada e faltando alguns pedaços. Então, nesse caso, o árbitro ter deixado claro qual era o problema no uso, o meu pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração que se trata aqui de um sub-15, né, competição completamente amadora, e já goza do benefício do artigo 182. Já em relação ao preparador físico, presidente, do Joseense, o senhor Matheus Augusto Guerra, eu vou requerer, presidente, pela aplicação da pena mínima, entendo que as palavras aí podem ter alcançado uma forma desrespeitosa de manifestação, o que é vedado pelo Código. Então, eu vou requerer a aplicação da pena mínima de uma partida, levando em consideração o fato dele ser réu primário, o fato dele gozar do benefício do artigo 182, né, por ser um campeonato amador. Esse é o pleito, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Eu vou começar aqui pela ordem do resumo, que é pela agremiação Aster Itaquá, por infração 2.191. Bom, como já falado aqui, tem a questão da ambulância com o enfermeiro, e tem uma segunda questão também, que é a placa. A placa me parece que é de menor gravidade, tendo em vista que, na verdade, estava em má condição de uso, mas foi possível utilizar em alguma proporção, pelo que eu entendi aqui, usando verso, algo assim. Não que isso não deva, de alguma forma, ter uma atenção, também para que não tumultue ou atrase a partida.
A questão do enfermeiro, me consta claramente que da súmula, esse atraso, e a arbitragem traz isso no relato, tem um regramento da regra geral a respeito do que deve conter ou não atendimento. E aí, senhor presidente, com as devidas vênias a quem possa pensar ao contrário, principalmente num sub-15, onde a gente tem jovens em campo, onde pode haver sim um choque de 2 atletas e precisar de atendimento concomitante, e o enfermeiro não faz necessário a quantidade de mais de um à toa. Às vezes o médico está ali fazendo o procedimento, enquanto o enfermeiro vai fazendo um primeiro atendimento, ali levando a avaliação de algum eventual ferimento, algo assim. Então, me parece que, principalmente por se tratar de uma categoria de base, em que você tem menores de idade ali em jogo, todo cuidado do ponto de vista de retaguarda é importante. Então, eu entendo que a infração é grave, não é de menor gravidade ou de se relativizar, não. E, somada à questão da placa, eu aplico uma multa de R$ 1.000 à equipe. Já no outro caso, em relação ao preparador técnico, o senhor Matheus Augusto Guerra, eu peço vênia, mas particularmente lendo e relendo aqui a denúncia, depois eu fui na súmula do próprio árbitro tentar entender, mas o que eu vejo aqui é que foi o primeiro assistente relatou ao árbitro que teria proferido o preparador físico as palavras: seu caseiro, apita essa porra direito, apita para os 2 lados. Ninguém fala em ter feito gesticulado no sentido de ameaça, ter entrado em campo, ter atrapalhado o jogo. Eu começo também a ter uma certa restrição, senhor presidente, de qualquer tipo de reclamar ou fazer algo em relação à arbitragem. Se não tiver um cunho claramente desrespeitoso, desonroso, atrapalhar a partida, a gente também está saindo do futebol. A gente vai no estádio, eu vou começar a tirar a torcida, porque palavras muito mais pesadas do que isso, a torcida lá é quase, não estou dizendo que isso eu realmente, se tem aqui, eu não compactuo, mas quando fala juiz ladrão, é quase que um grito padrão da torcida em falar isso, mas eu acho que não cabe a arbitragem, não cabe a preparador físico, enfim, mas seu caseiro, apita direito isso, a gente está no futebol, tem emoção, está no segundo tempo, lá no final. Particularmente, senhor presidente, eu não acho que tenha sequer a tipificação necessária para a punição da conduta. Então, eu particularmente absolvo o senhor Matheus Augusto, preparador físico, pelas palavras aqui proferidas. Perfeito. Doutor Marcos. Senhor presidente, parabenizar a defesa, parabenizar também ao relator pelo voto. Bem interessante. Eu acompanho com relação... Foi R$ 1.000, doutora? A placa foi R$ 1.000, é isso, né? Ah, tá. Tá, entendi. Eu ia aplicar pela placa R$ 400. Eu até pensei que fosse editada, porque eu concordo com a defesa, eu acho absolutamente relevante. Sendo o ônus da Procuradoria, a gente tem que saber aonde é que está no regulamento que deveria ter mais profissionais. Eu sei que não é no geral de competições, eu sei que é no regulamento específico, porque o Sub-15 precisa de alguns profissionais, no Sub-17, eu acho que no Sub-15 e Sub-17 são menos, né? E na A1, A2, A3 e A4 é necessário para eles de 2 médicos e 2 ambulâncias. Então, não sei se... Então, fica até difícil para punir, né? Tinha um médico e um enfermeiro. Eu sei que é relevante, mas tinha que estar aqui. Eu não vou aplicar a pena com relação a esse particular, com relação à ausência de enfermeiro. Vou absolver, porque não há regra aqui específica para saber o que tipo de pena que eu tenho que dar. Eu não vou apenar sem saber com base em que eu estou punindo, né? Com relação ao... Quanto menor a categoria, a exigência é menor. É que nem bola. A bola também é assim, você é obrigado a ter a bola oficial, né? Todas as categorias. Na base, você pode ter bola usada, né? E eu acho que também tem... Acho que uma vez eu joguei na segunda comissão uma situação que não precisavam dos dois médicos, né? Na realidade, nem enfermeiro que fala 2 médicos. 2 médicos, 2 ambulâncias. É isso, salvo entender. Então, no Sub-15, na base, parece que não precisa de serem 2. Acho que é um médico e um profissional, não sei se é enfermeiro, não sei o que é. Pode acompanhar. Então, a gente não tem elementos. Eu não tenho elementos, eu não vou prejudicar uma... Concordo, mas eu concordo também com o que o doutor Alexandre falou, né? Sim, concordo, eu até parabenizei. A preocupação deveria ser exatamente o contrário, né? Sim. Uma criançada que está jogando, né? Sim, não,
A preocupação deveria ser maior com Sim, eles, né? eu a parabenizo, eu acho absolutamente arriscado, mas nós, enquanto profissionais aqui, a gente tem que trazer os elementos claros, né? Se não está claro, com todo respeito à Procuradoria, que eu admiro bastante todos eles, se não está aqui, eu não vou punir. Mas e com relação eu vou dar apenas a mínima cobertura de advertência, porque apesar dele não ter ofendido, ele acho que exagera um pouco, né? Então fica a pena mínima cobertura de advertência, R$ 400 pela placa e absolver pela questão do médico. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Doutores, agora depois do voto eu vou me manifestar. Só em relação à placa, eu acreditei que o doutor Rafael estava questionando em relação às duas coisas. Eu não consigo abrir nenhum regulamento aqui, mas como eu disse, tenho quase certeza que a gente está falando do artigo 10 do RGC. Em relação aos regulamentos específicos, eles prevêem a UTI, a ambulância UTI. Na ambulância UTI, ela tem médico e enfermeiro. E uma outra ambulância que não é a ambulância UTI, onde não precisa ter médico, tem só o socorrista, que a gente fala popularmente, a gente chama de enfermeiro. Então, tem essa é a diferenciação, tem a ambulância UTI e a outra ambulância. Nenhum regulamento abre para mim aqui, acredito que possa ser alguma coisa do site do tribunal, porque eu não consegui nem no celular e nem no computador. Mas é essa a diferenciação. Em relação às ambulâncias, a gente encontra no regulamento específico dos campeonatos. Em relação à placa, no RGC, acredito que artigo 10, como havia dito. Doutor Rafael, gostaria de se manifestar? Presidente, eu vou apenas ratificar o que o doutor Marcos falou, foi perfeito, assim. A questão é que eu não consigo, fica prejudicada a defesa, porque não sei o que diz o artigo de lei, o regulamento específico eu não sei o que diz, não veio na denúncia, então a defesa fica extremamente prejudicada, não consigo alegar nada. Portanto, eu vou ratificar e pedir aí a absolvição da agremiação, senão a pena... Senhor presidente, só para especificar aqui a previsão, mas o artigo 26 é obrigação do clube mandante arcar com a contratação e ou pagamento das despesas inerentes à realização de partida listadas abaixo. Inciso primeiro, 2 ambulâncias conforme especificação dos parágrafos abaixo. Aí vem o parágrafo 4º. As ambulâncias obrigatórias que tratam o inciso primeiro desse artigo deverão ser uma ambulância tipo D, com tripulação mínima de um condutor, 2 enfermeiros e um médico. Então, 2 enfermeiros e um médico. E aqui, no presente caso, nós tínhamos um médico e um enfermeiro. Realmente, descumpria essa previsão que deveria ter 2 enfermeiros e um médico. Está no regulamento geral. Regulamento geral específico do Sub-15. Específico do Sub-15. Perfeito. Então, mantenho a decisão. Né? Com a mais absoluta certeza ainda, senhor presidente. Tinha que ter 2 enfermeiros, tinha um só pelo regulamento específico. Uma vez descumprido, para mim, resta descumprido 191, inciso primeiro. Perfeito. Doutor Marcos, gostaria de se manifestar? Bom, senhor presidente, eu não vou mudar meu voto, porque assim, é como se nós dessemos uma segunda chance para o doutor Rafael fazer uma defesa depois que ele descobre uma atenuante, uma atenuante, né, para o cliente dele. Então, eu acho que não vou mudar meu voto, mantenho o voto. Eu não proclamei ainda a decisão, por isso que eu estou passando a palavra a todos para poder... Sim, mas aqui dentro do meu entendimento, eu sei que é até ruim, até chato falar isso, mas eu acho que os elementos têm que estarem aqui. Se os elementos não estiverem, né, assim, como eu até parabenizei a doutora Beatriz por ter trazido o link, isso facilita demais. Eu não sou obrigado a correr atrás do link, assim como eu não sou obrigado a correr atrás do regulamento, e eles também não são obrigados a saber os regulamentos. Talvez devam estudar, não sei se eles são obrigados a decorar o regulamento. Mas assim, você chega aqui, vocês vêm, aí eu vou ter que correr atrás da legislação, saber o que foi que eu infringi, né? Então eu acho que faltam elementos. O ônus da Procuradoria não se incumbiu de trazer o que deveria trazer. Eu mantenho a decisão minha, senhor presidente. Perfeito. Agradeço aí ao doutor Marcos. Eu vou acompanhar o voto do relator. Então, por maioria, ficou uma multa no valor de R$1.000 para a agremiação, e aqui já é englobado o problema da ambulância e o problema da placa, já com o benefício... Tudo avaliado, R$1.000 é o final. Já com o benefício do 182 e tudo.
E no caso do preparador físico, eu peço vênia ao eminente relator, mas eu vou acompanhar o voto divergente no sentido de aplicar uma advertência. Foi isso, né, doutor Marcos? Já colocou o voto, doutor? Já. Foi pela... Não. Por maioria foi advertido. Nos dois casos, foram maioria. Na multa foi por maioria e no caso do preparador físico também foi por maioria. Eu passo a palavra agora ao doutor Marcos, relator do processo 218 de 2024. Muito obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência mencionou, o processo 218 de 2024 foi uma partida válida pelo Campeonato Paulista Sub-17, envolveu as agremiações do Aster Itaquá e do Clube Atlético Joseense no último dia 6 de abril. O atleta denunciado é o atleta amador, senhor Gustavo Henrique de Oliveira Pacheco, ele é do Aster Itaquá, e a doutora Procuradoria o denuncia no artigo 250, trazendo o relato do árbitro, segundo o qual, após ser advertido com o primeiro amarelo por discordar das marcações da arbitragem com gestos ou palavras, recebeu o segundo amarelo por impedir um ataque promissor atingindo o atleta número 10, senhor Matheus Ecker César, na disputa de bola. Conduta acima descrita caracteriza ato desleal e hostil. Ele não tem antecedentes. A súmula traz exatamente o que consta aqui. Das observações, a mesma situação das julgamentos anteriores, diz que a placa de substituição estava em péssimas condições de uso, quebrada, faltando alguns pedaços, sendo possível utilizar apenas um dos lados para colar alguns pedaços. E a bandeira de canto foi retirada antes do segundo tempo, pois a mesma quebrou durante a partida. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Doutora Beatriz. Presidente, nesse caso, a Procuradoria entende tratar-se de conduta desleal, portanto, requer a condenação do atleta denunciado, o senhor Gustavo Henrique de Oliveira Pacheco, nos termos do artigo 250 do CBJD. É esse o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, caso do segundo cartão amarelo,
Foi cometido aí nos acréscimos, né, do segundo tempo, aos 3 minutos. Atleta é amador, conduta sem violência, não houve atendimento médico, não houve necessidade de nenhuma paralisação da partida ali que pudesse acrescentar ainda mais o tempo parado. Portanto, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência pelas razões apresentadas, e lembrando que o atleta é amador, ele já goza do benefício no 82. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu vou aplicar a pena mínima convertida em advertência por ser amador e não ter antecedentes, e também pelo árbitro ter mencionado aqui que ele ofendeu com gestos ou palavras, nem ele sabe qual foi a ofensa. Então, a pena mínima convertida em advertência. Perfeito. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o relator, até mesmo pela minha posição no caso anterior em relação ao preparador físico. Perfeito. Eu acompanho também o voto do relator. Então, por unanimidade, uma pena de uma partida convertida em advertência, como em curso no artigo 250. Eu passo novamente a palavra ao doutor Marcos, relator do processo 219 de 2024. Doutor Marcos, com a palavra. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Processo 219/2024, Paulista A4, profissional. As agremiações da União Barbarense e da Francana. Isso foi adiado. Foi adiado? Mas me avisaram. Ok. Então, Então foi adiado essa decisão. bom, mas o doutor Rafael requereu o adiamento desse processo. Então, já está definido o adiamento, foi adiado. Né? Sabe? Então, eu passo a palavra, perdão, doutor Marcos, eu passo a palavra ao doutor Alexandre, relator do último processo da pauta, processo 220 de 2024. Senhor presidente, processo 220, 2024, a Paulista A4 profissional, 15 de Jaú versus Barretos. A Procuradoria de Justiça Desportiva denuncia o atleta Denner Anunciato de Castro por infração ao 250, pois o atleta de número 6 teria atingido seu adversário de número 2 fora da disputa de bola com pontapé, atingindo a canela do mesmo. Nesse sentido, pede as sanções do artigo 250, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Beatriz. Presidente, nesse caso, mais uma vez, o relato da súmula poderia ensejar uma denúncia nos termos do artigo 254 do CBJD. Tem cara de jogada violenta, mas nesse caso a Procuradoria também analisou as imagens da partida, entendeu tratar-se aí de ato hostil, portanto, denunciou nos termos do artigo 250 do CBJD e requer o apenamento do atleta, também com fulcro no próprio relato do árbitro, nesses termos da denúncia, os termos do artigo 250 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, a denúncia veio no 250, então um pleito aplicação da pena mínima, né, só levando em consideração que em que pese ali o relato do árbitro, não consta aí atendimento médico, né,
não consta nenhum fato que possa estar agravando a pena do denunciado. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Meu posicionamento por vermelho direto para esse tipo de categoria já é conhecido. Nenhuma prova que me mostre a menor gravidade do ocorrido em relação ao princípio da veracidade da súmula. Eu aplico 2 partidas, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Marcos. Senhor presidente, eu vou divergir, aplicar apenas uma partida. Obrigado, doutor Marcos. É vermelho direto. Eu vou acompanhar o voto do relator. Então, por maioria, 2 partidas de suspensão para o atleta como impulso no artigo 250 do CBJD. E assim terminamos a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença de todos, em especial a presença do doutor Marcos, e declaro encerrada a presente sessão.